Financiamento público de campanhas eleitorais. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje os impactos da decisão recente do plenário do Supremo sobre este tema. Por maioria, o tribunal entendeu que a doação de empresas privadas para partidos políticos é inconstitucional. A partir de agora, acompanhe como votou cada ministro da Corte, o que muda para as eleições do ano que vem e o debate em torno do financiamento público de campanha que mobilizou os três poderes da República. Câmara Federal, Senado, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Além de ser discutido na sociedade civil, o assunto também foi debatido por parlamentares, pelo Executivo e pela mais alta Corte de Justiça do país. As pessoas jurídicas não são cidadãs, não possuem direitos políticos. O interesse público e a política com P maiúsculo não pode ser um balcão de negócios. Quem financia a democracia no Brasil? São as corporações ou a cidadania? É isso que está em jogo. No Supremo, a decisão proferida no último dia 17 de setembro declarou inconstitucionais as normas que permitiam as doações de empresas privadas para campanhas eleitorais. Com o resultado, as novas regras entram em vigor a partir das eleições do ano que vem. 2016 vai ser um ensaio geral para 2018. O impacto não vai ser muito grande nos municípios pequenos e médios. Por quê? Nessas campanhas, o político ou candidato é muito conhecido da população. Conhece ele, a mãe dele, o pai dele, o avô dele. Então, as despesas de campanha não são muito grandes. E talvez com pessoas físicas ele consegue contribuições para sustentar a campanha. As despesas eleitorais no município como Belo Horizonte, Rio, São Paulo, são maiores para prefeito e para vereadores. Então, essas pessoas vão ter que procurar doações de pessoas físicas ou caixa 2 de pessoas jurídicas para sustentar sua campanha. Assim como o cientista político, o advogado especialista em direito eleitoral e ex-ministro do TSE, Fernando Neves, ressalta a preocupação com o possível aumento de caixa 2 nas campanhas eleitorais. Olha, eu acho que o impacto vai ser grande. Só não sei que consequências esse impacto trará. Duas coisas me chamam mais a atenção. Será que ele vai diminuir os custos da campanha? Eu penso que sim. Será que ele vai fomentar, vai aumentar o caixa 2? Eu tenho medo que sim também. Porque você tirar da campanha eleitoral esse grande financiador, que são as pessoas jurídicas, certamente vai deixar o dinheiro muito curto nas campanhas eleitorais. E aí você tem uma tendência que se queiram escamotear o dinheiro dos gastos da campanha. Atualmente, o financiamento público no Brasil é realizado via distribuição de fundo partidário e por horário de propaganda no rádio e na televisão. A medida visa estabelecer a igualdade entre partidos e candidatos na disputa eleitoral. Esse dinheiro vem do Tesouro Nacional, né? E é aprovado pelo Congresso. Então, o Congresso pode até aumentar o fundo. É só aprovar uma lei para aumentar o fundo, que vem do Tesouro Nacional. Então, isso pode ser uma coisa que o Congresso vai fazer para 2016 e também para 2018. É de dobrar ou triplicar o fundo para que os partidos tenham acesso a mais dinheiro, mais recursos para usar na campanha, sendo que Caixa 2 seria, em princípio, inconstitucional. Os números chamam a atenção e revelam que as campanhas políticas estão cada vez mais milionárias. Com a doação de empresas, alguns candidatos chegavam a declarar no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tiveram gastos superiores ao seu próprio patrimônio. E o montante vem crescendo nos últimos anos. De acordo com os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a campanha de 2014 foi a mais cara da história da democracia brasileira. Levantamento feito nas despesas declaradas no TSE
do total gasto nas campanhas de todos os candidatos, deputado, senador, governador e presidente, foram 5 bilhões de reais na campanha do ano passado. Nas eleições de 2002, só para se ter uma ideia do crescimento do número, os candidatos gastaram 798 milhões de reais. Diminuir o gasto das campanhas políticas, garantindo assim a igualdade de oportunidade entre todos os candidatos. Foi esse o entendimento da maioria aqui no plenário do Supremo, ao analisar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Corte decidiu colocar um ponto final entre a doação de empresas privadas para partidos políticos. Muitas empresas contribuem para a campanha do candidato esperando um retorno, que ele, governador, vai jogar contratos para a minha empresa. Ou esse deputado vai votar a favor ou contra alguma proposta de acordo com os interesses da firma que contribuiu milhões para a sua campanha. Então, esse é o princípio que o Supremo adotou para que empresa, pessoa jurídica, não é eleitor e está usando desproporcionalmente seus recursos para comprar, vamos supor, ou financiar candidatos. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.650 teve início em dezembro de 2013. A ação questionava dispositivos da Lei das Eleições e da Lei dos Partidos Políticos. Na ocasião, há 2 anos, o presidente do Conselho Federal da OAB defendeu a inconstitucionalidade de alguns pontos das leis atacadas, que permitiam a doação de empresas privadas nas campanhas políticas. O empresário, não as empresas, são titulares de direito em um regime capitalista. Na hora do voto, na hora da definição do poder político e na hora da formação da vontade política do voto, todos os brasileiros devem se igualar. Não deve haver nesse momento distinção que faça um privilégio em relação principalmente ao poder econômico, principalmente a quem o destino já delegou, já emprestou uma melhor sorte. Organizações não governamentais, entidades de classe e partidos políticos, ou seja, terceiros envolvidos no processo com interesse direto na causa, também atuaram no julgamento como amicus curiae. Cada um defendeu o seu ponto de vista na tribuna do Supremo. Além deles, falaram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. O processo de formatação política é um processo de formatação de um debate nacional que exige o estabelecimento de formas de financiamento. E esse sistema de financiamento busca potencializar esse debate. Não é à toa que o Estado já financia fortemente a campanha, garantindo a expressão no horário eleitoral gratuito, a expressão dos candidatos na proporção das suas representações, garantindo o mínimo. Não há fundamento para que pessoas jurídicas, cujo objeto social é estranho à participação no processo político, geralmente votada à consecução de lucro, tenham a possibilidade de interferência direta no processo eleitoral, de maneira a potencializar seu desequilíbrio e afetar-lhe, ao fim e a cabo, a própria legitimidade. Nós tiramos a mácula, o vício, o vírus do poder econômico, da injustiça econômica, que é uma injustiça social, que é antidemocrática, nós poderemos, com certeza, dizer que estamos aprimorando a nossa democracia. E em dezembro de 2013, após as defesas, votou o relator da ação, o ministro Luiz Fux, que se posicionou contra o financiamento de campanha por pessoa jurídica. Depois disso, o julgamento foi interrompido por 2 pedidos de vista. A decisão final veio no mês de setembro. A seguir, você acompanha os desdobramentos do caso. Até já!
Estamos de volta com o programa que apresenta hoje a decisão do plenário do Supremo que declarou a inconstitucionalidade de leis que permitiam a doação de pessoas jurídicas para campanhas políticas. Com o entendimento do STF, a regra muda a partir das eleições do ano que vem. A primeira sessão foi há 2 anos e a conclusão do julgamento no último mês de setembro. Nesse período, ele foi interrompido por 2 pedidos de vista, entre eles o do ministro Gilmar Mendes, que no último mês, num longo voto, se manifestou pela manutenção do financiamento privado. Argumentou que o problema não era as doações de empresas, mas a falta de regras que evitassem abusos e que o tribunal pode estimular a ilegalidade nas doações. É possível dizer que a restrição das doações às pessoas físicas acarretará, sem nenhuma dúvida, a clandestinidade de doações de pessoas jurídicas por meio do Caixa 2. Todos nós sabemos, aqueles que são relativamente alfabetizados, que nós temos uma eleição agora de 2016 que deverá ter, se repetirmos o número de candidatos do ano anterior, de 2012, 530 mil candidatos. 530 Vamos mil financiar como? A R$1.000 para cada um, financiamento público. Nessa barafunda que o sistema nosso revela. Dizer que agora vamos alterar o financiamento? Claro, causamos um enorme problema e, certamente, estimulamos a prática clandestina, que se pode dar não só com essa distribuição de recursos a quem não tem recursos para doar, como também mediante serviços, como nós conhecemos. Fornecimento de combustível, viagens de avião e assim por diante. Que difícil fiscalização. Nós chegamos a um quadro absolutamente caótico em que o poder econômico captura de maneira ilícita o poder político. O relator ministro Luiz Fux, que já tinha proferido voto no início do julgamento, na sessão de setembro, no mês passado, relembrou o entendimento dele e voltou a defender a proibição da doação de empresas. A Constituição, a despeito de não ter estabelecido regras em ponto proibindo diretamente o modelo de financiamento de campanha, forneceu uma moldura que traça limites à discricionariedade legislativa, porque aqui foi dito que não tem nenhum artigo, mas isso não impede que, à luz dos princípios, e quantas vezes aqui julgamos inconstitucionalidade, à luz de princípios, que hoje compõem essa categoria genérica de normas, estabeleceu princípios democrático, pluralismo, isonomia, republicano, que norteiam o processo político. Eu também trouxe a incompatibilidade do exercício de direitos políticos com a essência das pessoas jurídicas. Pessoa jurídica não pode ser eleita, pessoa jurídica não pode eleger, pessoa jurídica, segundo o professor Barbosa Moreira, as pessoas jurídicas não comem, não sentem, não olham, não falam e não amam as pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas, elas são, na visão de Ronald Dworkin, empresas que são ficções legais. Elas não têm opiniões próprias para contribuir e direito para participar com a mesma voz e voto na política. O ministro Teori Zavascki também fez novas observações. Pediu prudência do Poder Judiciário na intervenção da matéria e defendeu um espaço mais amplo da atuação do Poder Legislativo no financiamento da campanha. A Constituição não condena a mera presença do capital empresarial nas eleições. Reprova, isto assim, o abuso do poder econômico, seja qual for a sua origem. O estabelecimento de uma vedação desse calibre por via judicial fecharia as portas antecipadamente para eventuais propostas legislativas de uma presença mais comedida do capital corporativo no financiamento político, comprometendo o Supremo Tribunal Federal com as imprevisíveis consequências da instalação de um modelo predominantemente público,
cuja eficiência ainda não tem comprovação empírica em qualquer lugar do mundo. Claro que não vai extinguir toda influência de qualquer natureza, seja lá de uma pessoa no interior ou de uma mídia, mas a Constituição diz influência, não abuso, do poder econômico nas eleições. Porque abusos haverá, como diria Machado de Assis, a virtude é os pecados são muitos. Faça a lei imediatamente, dá-se um jeito de contorná-la. Compete a nós, juízes, fazer com que não haja esse contorno e que se resguarde a legalidade. E, por isso mesmo, tudo aquilo que pode fazer com que, na dinâmica das instituições, se tenha o resguardo desses princípios constitucionais, da formação da vontade popular, por quem é do povo. Em voga está o comando constitucional, no sentido de impedir que a força do capital, do poder econômico, que na presente ação direta de inconstitucionalidade se traduz nas doações de pessoas jurídicas a partidos e candidatos, desequilibre abusivamente o jogo político a ponto de tornar a disputa eleitoral ilegítimo. Se trata da paridade de armas, exatamente. As empresas, consideradas o cidadão isolado, tendo em conta a paridade de armas, evidentemente, quem investe 100 milhões de reais na campanha, inverte totalmente essa equação de equilíbrio. E, portanto, não há essa paridade de arma e afeta, como Vossa Excelência muito bem colocou, e parece-me que esse é um argumento definitivo, a normalidade das eleições. A questão essencial reside precisamente na necessidade de contenção do abuso e não na interdição da prática regular do poder econômico, nos exatos termos, o que diz a Constituição, que não tolera o abuso do poder econômico, mas não o seu uso regular. Eu peço vênia para, acompanhando o dissenso, julgar improcedente a apresentação direta. A votação se encerrou com 8 votos contrários e 3 votos favoráveis à continuidade do financiamento privado, modelo que até então vigorava no Brasil. Os 3 ministros que votaram a favor da continuidade da doação de empresas privadas em campanhas foram os ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Celso de Mello. Todos os demais acompanharam o relator. Parte dos votos foi proferida em dezembro de 2013. Na ocasião, entre os votos, o do ministro atualmente aposentado do Supremo, Joaquim Barbosa. O financiamento de campanha pode apresentar para a empresa, assim, um meio de acesso no campo político suscetível de propiciar benefícios outorgados pela pessoa eleita. É o conhecido toma lá, dá cá. O atual presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, na época do julgamento, há 2 anos, foi categórico e votou pela proibição da doação de empresas em campanha política. Observa-se assim, com toda a evidência, que o parágrafo único do artigo 1º e o caput do artigo 14 da Constituição não se destinam à pessoa jurídica. Cidadania não é exercida por pessoa jurídica. Voto não é exercido por pessoa jurídica. Não há, portanto, comando ou princípio constitucional que justifique a participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral. O interesse público e a política com P maiúsculo não pode ser um balcão de negócios. A ideia essencial por trás da democracia é a ideia de igualdade, é a ideia de uma pessoa, um voto, é a ideia de que todos merecem igual respeito e consideração. E, portanto, se o peso do dinheiro é capaz de desequiparar as pessoas, eu acho que este modelo apresenta um problema. Eu imaginaria que boa parte das empresas ficará aliviada diante da vedação pelo Supremo da possibilidade de serem abordadas para doarem o que talvez não quisessem doar. As doações
não constituem instrumento para expressão de posições ideológicas ou políticas, mas se voltam antes à obtenção de vantagens futuras ou à neutralização de possíveis perseguições. Digo, há casos em que, nas eleições direcionadas ao Executivo, as empresas investem recursos em favor de todos os candidatos que possuem chances de vitória, segundo pesquisas de intenção de votos. Até então, o financiamento de empresas privadas é a principal fonte de financiamento das disputas eleitorais no país. Um exemplo disso foi a campanha presidencial de 2010, onde o comitê de campanha dos principais 3 candidatos que concorriam à presidência declararam ter recebido mais de 70% de financiamento de empresas privadas. Cenário completamente diferente do que será apresentado nas eleições do ano que vem. O que se trata nesse julgamento é o financiamento da democracia. Quem financia a democracia é o povo ou são os grandes grupos econômicos? É isso que está em jogo. Nada mais, nada menos. Não é financiamento de campanha, não é financiamento de partido político. É quem financia a democracia no Brasil. Quem financia a democracia no Brasil? São as corporações ou a cidadania? Que o financiamento privado desatende a determinação expressa no artigo 14, o que consta do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, segundo o qual o legislador tem o dever de proteger, entre aspas, a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Veja a seguir, pela decisão do Supremo, está mantida a doação de pessoas físicas. Os detalhes, daqui a pouco. Você acompanha na edição de hoje os desdobramentos da decisão do Supremo, que declarou a inconstitucionalidade da doação de empresas em campanhas eleitorais. Mas é bom ressaltar que, de acordo com o entendimento da Corte, está mantida a doação de pessoas físicas. Porque, como o Supremo articulou, empresa não é eleitor. Então, ele está desmensuradamente contribuindo para campanhas e alterando os resultados das eleições. Então, de devolver democraticamente a eleição para as mãos das pessoas físicas, tanto em votar como também contribuir, eu acho que é um avanço para a democracia brasileira. A partir das eleições do ano que vem, as campanhas eleitorais só poderão ser financiadas por pessoas físicas ou por recursos do fundo partidário. Cada indivíduo poderá contribuir com até 10% de seu rendimento no ano anterior ao pleito. Tem muito principiante aqui no Brasil de doações de pessoas físicas pela internet, usando seu cartão de crédito para doar para candidato XYZ. Isso pode aumentar, tanto na eleição no ano que vem, municipal, como no ano 2018. Mas não é um costume corrente do eleitor brasileiro contribuir como pessoa física para a campanha de um candidato, mas pode ser motivado, para isso. A doação da pessoa física, ela está mantida, então ela não pode ser considerada uma fraude. E, como eu já disse, os empresários, eles vão receber distribuição de lucro, vão receber prolabores das suas empresas, seus salários, e parte disso eles poderão doar, desde que obedecidos os tetos que existam. O resto, fraude, aí será a utilização do caixa 2, seja dinheiro vindo de empresa, seja dinheiro de onde vier, porque você pode falar em dinheiro do tráfico, dinheiro da corrupção, dinheiro de uma série de origens ilícitas que podem circular nas campanhas. Ou melhor, não podem circular, mas que eventualmente venham a circular, como poderiam ter circulado no passado também. E aí é que eu volto a dizer, é a fiscalização da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, dos Tribunais de Contas. Pelo menos 40 países no mundo já proíbem
que as empresas financiem as campanhas eleitorais. Alguns outros países, como na Inglaterra ou na França ou na Alemanha, têm um sistema misto de financiamento com dinheiro público e também das empresas e das pessoas físicas. Mas lá, Caixa 2 é mais difícil, porque as leis são muito fortes em termos de inibir Caixa 2. Eu tenho uma preocupação, porque eu não sei se isto poderá aumentar, e eu espero que não, a movimentação de dinheiro ilícito em campanhas, quer dizer, dinheiro de Caixa 2, quer dizer, dinheiro não declarado perante a Justiça Eleitoral. E tenho também a preocupação de que a diminuição do custo das campanhas possa dificultar o surgimento de novas lideranças, porque as pessoas conhecidas hoje precisam fazer menos campanha do que aquelas que não são conhecidas. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever esta e outras edições, é só entrar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, e clicar no link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.